meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Então, ó, vamos dar início à nossa aulinha de hoje, certo? Nossa aula agora será de português. Então, peguem aí a apostila de vocês, abram na página 76 para vocês acompanhar juntamente com a tia a explicação do assunto de hoje, ok? Hoje nós vamos estudar a ortografia de palavrinhas terminadas com O ou com U, certo? Por que nós vamos estudar essa ortografia? Porque, gente, tem palavras, né, que quando a gente lê, no final dela, ela tem som de U, mas que, na verdade, ela termina com O, certo? Então, ó, hoje nós vamos aprender essa diferença. Quando é que a palavra realmente termina com O e quando é que a palavra realmente termina com U, certo? Então, vamos lá. Ó, para escrever O ou U no final da sílaba, a gente tem que primeiro observar a sílaba tônica da palavra. Então, antes de você escrever, né, você está com aquela dúvida, será que é O ou será que é U? Então, você tem que saber qual é a sílaba tônica da palavra. Lembrando, as palavras que têm acento, a sílaba tônica é onde está o acento. Quando a palavra não tem acento, aí você faz aquela regrinha que a tia já explicou para vocês, aquela dicasinha. Chama a palavra, né? Por exemplo, chapéu. Olha, péu foi o que a gente mais demorou para pronunciar. Então, a sílaba tônica vai ser o péu, certo? Então, primeira regra é essa. Então, antes de você colocar se é O ou se é U, você observa a sílaba tônica da palavra, certo? Então, quando a sílaba tônica da palavra for a última, você vai usar U. Então, todas as vezes que você ficar na dúvida se a palavra é escrita com O ou se a palavra é escrita com U, você observa a sílaba tônica. Se a sílaba tônica da palavra for a última, então ela vai ser escrita com O. Se a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, então a palavra vai ser escrita com O, certo? Revendo. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, então a palavra você vai escrever com U no final. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, no final da palavra você vai escrever com O, certo? Então, teve essa dúvida se é O ou se é U, é só lembrar dessa regrinha. Sílaba tônica foi a última, a gente escreve o quê? U. Sílaba tônica foi a penúltima ou a antepenúltima, a gente escreve O. Por exemplo, ó, aqui eu tenho a palavra chapéu. Chapéu já tem um acento, então eu sei que a sílaba tônica é péu. Então, chapéu termina com U. Por que terminou com U? Porque a sílaba tônica foi a última, certo? Já aqui, ó, eu tenho o exemplo bico. Bico. A gente lê, ó, bico. O O tem som de U. Então, fiquei na dúvida. Será que bico é escrito com O ou com U? Aí eu vou fazer, né, a dicasinha da sílaba tônica. Então, ó, bico. Bico, a sílaba tônica foi a penúltima. Então, bico vai ser escrito com O, certo? Então, ó, lembrando mais uma vez, sílaba tônica da palavra foi a última, você escreve U. Sílaba tônica da palavra foi a penúltima ou a antepenúltima, você escreve O. Vamos lá aqui para esses exemplos. Por exemplo, ó, raio. Raio eu vou escrever O ou U. Ó, vamos fazer a sílaba tônica raio. Então, qual foi a sílaba tônica? O Rá, né? Então, se a sílaba tônica foi a penúltima, qual vai ser O ou U? O, muito bem. Raio, certo? Sagu. Sagu. A sílaba tônica foi qual? Foi o Gu. Então, foi a última. Então, a gente escreve o quê? U, né? Sagu. Aí tem um acento, certo? Palavra vivo. Vivo é escrito com O ou com U? Vamos ver? Vivo. Qual foi a sílaba tônica? O Vi. Então, o Vi foi a
penúltima. Então, se é a penúltima, é escrito com O. Muito bem, certo? Vamos para cá agora, ó. Sapo. Sapo, vocês sabem como é que se escreve, né? Mas vamos dizer que a gente não sabe, certo? Se é com O ou se é com U. Vamos fazer a sílaba tônica. Sapo. Qual foi a sílaba tônica? O Sá. O Sá foi o quê? A última, a penúltima ou a antepenúltima? A penúltima. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, nós escrevemos O. Muito bem, gente. Então, ó, vamos para o nosso último exemplo, certo? Tem aqui, ó. Miau. Miau. Vamos ver se é com O ou com U. Qual é a sílaba tônica? Miau. Qual foi a sílaba tônica? O au. O au é a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba? A última. Então, quando a sílaba tônica é a última, a palavra é escrita com U ou com O? Com U. Muito bem. Miau. Então, meus amores, ó, só relembrando mais uma vez. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, a palavrinha é escrita com U no final. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, a palavrinha é escrita com O no final, certo? Então, agora, ó, peguem aí a apostila de vocês, coloquem na página 76, certo? Que eu vou explicar a atividade. Então, ó, primeira questão, diz o seguinte. Complete as palavras com O ou U, certo? Então, tem aí, você vai completando. Lembrando, vai fazendo a regra. Se ficar na dúvida, não sei se é escrita com O ou se é escrita com U no final. Faz a dicasinha da sílaba tônica, certo? Que aí você vai escrever corretamente. Segunda questão. Recorte de jornais e revistas palavras terminadas com O e U e cole-as abaixo. Então, as que terminarem com U, você cola deste lado. As que terminarem com O, você vai colocar deste outro lado, certo? Lembrando, tem que ser no final, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijos!